Olá, queridos irmãos, Deus abençoe a todos vocês, sejam bem-vindos aqui ao nosso momento de fé, ao nosso momento de reflexão e principalmente de oração. Por isso, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a luz do Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, e encheis os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Amém. Muito bem, queridos irmãos, estamos nesse sábado, aí nesses últimos dias do tempo do Natal. Amanhã nós celebramos o batismo do Senhor e na próxima semana já entramos no tempo comum. Depois a gente se prepara para o novo tempo da igreja, que seria a Quaresma e depois a Páscoa, né? Mas ainda nessa alegria do Natal, e nunca perca isso de vista. A alegria do Natal não é um dia, nem uma semana e nem um tempo, é a nossa vida. É meditar sempre sobre o mistério da encarnação e principalmente do nascimento do Salvador. Deus se fez homem, né? Deus veio habitar entre nós. Ele veio neste mundo para nos salvar. Nunca perca isso de vista. Não viva a vida por viver. Viva a sua vida por Cristo. A sua vida vem de Deus e volta para Deus. Por isso a gente tem que estar bem preparados para que, vivendo o amor como Jesus ensinou, o caminho como Jesus mostrou, a luz como Jesus iluminou, a gente possa seguir, certo, este caminho, né? Caminho de amor. Mais do que fazer porque Deus ensinou. Sim, obediência, mas fazer porque é certo, fazer porque meu coração, Deus impele o meu coração para o amor. Ok? Vamos aqui com a primeira carta de São João, né? Nesses últimos dias agora. Estou no finalzinho dessa primeira carta, que é a primeira leitura da missa desse sábado. De manhã, não da noite. Noite já é missa de domingo, tá bom? Deixa eu trazer para vocês. A confiança em Deus e o pecado. Esse é o tema que a Bíblia, aqui no caso, a Bíblia da CNBB, nos traz, que é uma tradução muito boa. Esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Ponto. Então, qual é a nossa confiança em Deus? De que nós, realmente, na oração e na necessidade, se nós pedimos, Deus atende. Deus atende quando nós demonstramos para Deus que realmente a gente precisa daquilo. Deus nos atende quando aquilo é bom para nós. Bom no sentido maior. Deus nos atende quando aquilo é um instrumento que pode beneficiar a minha vida no sentido espiritual, principalmente, ou numa necessidade social. Então Deus atende quando a gente faz por onde, quando a gente pede, quando a gente precisa, quando a gente invoca com confiança a sua misericórdia. Tenha certeza que será concedido, porque Deus é Pai. Não é assim? Então, repito, é essa confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dele, não a nossa, com a vontade dele, que é a nossa santificação e nossa salvação. Essa é a vontade de Deus, né? Ele nos ouve. Então peça bem. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que já possuímos o que havíamos pedido. Ou seja, a confiança de ser atendido antes de pedir. Por quê? Porque isso é fé. Quando a coisa é certa e é santa, e quando eu peço, e invoco e clamo a Deus, tenha certeza que antes de pedir você já foi atendido.
Se aquilo é algo para a sua salvação, para o seu bem, para a salvação de uma pessoa, para o bem dela, quando a gente pede a seu tempo, e ao seu tempo eu digo assim, ao tempo de Deus, ao seu tempo Deus atende, certo? Mas peça e confie, e espera, e peça, e confie e espera. Se é santo, se é certo, se é justo, se é para o bem e salvação, tenha certeza, Deus dará graça. Amém? Se alguém vê seu irmão cometer um pecado, olha o que atenta contra a coisa errada, né? Se alguém vê seu irmão cometer um pecado, que não conduz à morte, mas é um pecado, que ele ore, e Deus dará a vida ao irmão. O que é um pecado que não conduz à morte? É um pecado venial, né? É um pecado que é preciso arrepender-se logo e pedir perdão. Mas não é um pecado gravíssimo, não é um comportamento de pecado, mas é um desequilíbrio, é um momento, uma queda, uma fraqueza. Então, se você vê um irmão que cometeu por uma fraqueza, um pecado, corre logo, reze, para que Deus venha em seu socorro, para que ele tenha o arrependimento necessário, certo? Então, repito, se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele ore. Então, coisa principal para nós, a oração. Teu irmão está em situação de pecado, ore, peça, reze, confie, reze, peça por ele. O nosso problema é que a gente reza pouco pela conversão das pessoas. Jesus está dizendo para nós, reze pela conversão das pessoas. E Deus dará vida a esta pessoa, a esse irmão. Continua a primeira carta aqui no versículo, seguindo, né? A partir do versículo 14, aqui nós já estamos no versículo 16. Isso se de fato o pecado cometido não conduz à morte, certo? Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu estou falando que deve orar. Então, existe um pecado. Quando a pessoa nega a Deus, quando a pessoa está indo contra Deus, certo? Quando ela distorce a coisa de Deus, quando ela quer fazer da sua vida a razão da sua vida, do seu comportamento e daquilo que ele acredita e que não é de Deus, então essa pessoa está no caminho errado. Esse pecado conduz à morte. Então é aquele pecado que a pessoa está obstinada nele, certo? Ela não te ouve. A Escritura diz contra aquilo, fala que aquilo é errado, e a pessoa continua dizendo que aquilo é certo. Ela está obstinada no seu pecado, ela acha que está no caminho certo, mas não está. Acha-se, entre aspas, né? Ok? Então esse pecado é o pecado grave, ou seja, a pessoa se vai para um outro caminho paralelo, uma heresia, entendeu? E aqui logo depois vai falar sobre isso. Um pecado gravíssimo, e está ali, está adulterando e para ela está tudo bem, está pecando contra a castidade, para ela está tudo bem, está obstinada no pecado, não vê, certo? Toda injustiça é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte, como existe pecado que conduz à morte, né? Quando fala de pecado que conduz à morte, gente, o que é a morte nesse sentido? Todo pecado conduz à morte, porque todos nós somos pecadores, a consequência do pecado é a morte. Entenderam? Todavia, quando ele fala de morte, ele está falando da morte eterna. Então, tem pecado que não é para a morte eterna, não é para a perda da salvação. Isso não quer dizer que a pessoa não pode cometer o pecado, não, que ela vai pagar por aquilo, certo? Todavia, não é pecado que conduz à morte eterna. Mas existem pecados que sim. Seguindo, sabemos que todo aquele que é gerado de Deus não peca. Ao contrário, aquele que foi gerado de Deus, ele o guarda, e o maligno não o pode atingir. Então, aquele que é gerado por Deus. O que é essa geração, essa vida nova? É a vida espiritual, é a vida da fé. Aquele que é gerado, que vive os sacramentos, a vida de oração, a vida de fé, está em Deus. É gerado por Deus. É um novo nascimento. Diz no versículo 19 do capítulo 5.
Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está no poder do maligno. Isso mesmo. Quem não está a favor de Deus está contra Deus, certo? O mundo que quer viver a sua vida do seu jeito, sem os mandamentos, sem a lei de Deus, está no poder do maligno. Quem não está a meu favor está contra mim, disse Jesus, certo? Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência. A palavra aqui é gnose, né? A santa gnose, o santo conhecimento das coisas santas de Deus, para conhecermos aquilo que é verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro, né? Quando estamos em seu Filho Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus, é a vida eterna, Jesus. Se estamos em Cristo, não Cristo que eu pinto, não Cristo que eu imagino, não Cristo que eu formulo, não Cristo da minha gnose, da minha inteligência, modelado ao meu bel prazer com os mandamentos que para mim estão bons, isso aqui dá, isso aqui dá. Aquele que eu formulo, mas o Cristo da igreja, o Cristo encarnado, o Verbo de Deus. É esse o Jesus, né? Filhinhos, guardai-vos do mundo, guardai-vos dos ídolos. Senhor Jesus, dai-nos essa graça de mesmo estando neste mundo, Senhor, não viver como o mundo, com as mundaneidades, mas viver no Cristo. Sim, Senhor, Tu és a razão de toda a nossa vida. Tu és a nossa inteligência, Tu és a nossa luz, Tu és o nosso caminho. Viemos de Ti, contigo queremos viver, para que um dia possamos voltar e ter a vida eterna junto de Vós. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos vocês.